Olá, muito boa tarde, bem-vindo ao programa Tarde Diária. Esse 31 de janeiro de 2026, estão finalizando o mês, está vindo em fevereiro, já está aqui do meu lado, o doutor Eric Barros, falei correto? Isso, Eric Barros. Tudo bem? Tudo bom? É um prazer receber novo do programa Tarde Diária, se apresente e fala um pouquinho dessa trajetória, o gosto pela medicina até chegar à cirurgia plástica. Bem, boa tarde a todos. Desde ainda no colégio, eu passei a me interessar pela área de saúde, né? Eu gostava muito das disciplinas que eram ligadas a essa área de saúde, como biologia. E eu me dediquei a isso, né? Eu fui fazer medicina na Universidade Federal do Ceará. Depois disso, eu fiz residência médica em otorrinolaringologia também no estado do Ceará. E aí eu retornei aqui para Teresina, porque a minha família é da cidade de Teresina. E da cidade de Picos, na verdade, né? Mas meus pais já moravam aqui em Teresina nessa época. Então eu retornei para cá para exercer minha atividade profissional e continuei minha formação, né? Depois disso eu fiz uma pós-graduação em cirurgia plástica da face, que durou mais ou menos 4 anos, né? Com idas e vindas até a cidade de São Paulo. Estou fazendo uma pós-graduação em operação de lift facial e tenho me dedicado a essa área de plástica facial já há bastante tempo, há cerca de 10 anos. Nossa atuação no dia de hoje é mais direcionada para isso, digamos assim. A média do público de procura, se são mais masculino e feminino e a faixa etária. Eu só estou curioso para saber. Com relação ao público, o que a gente percebe no nosso atendimento é que o público predominante é feminino, né? Mas que tem cada vez mais, né? Se a gente for pegar o histórico andando, cada vez mais o público masculino tem procurado mais, a ponto de quase se aproximar as proporções. Com relação às idades, isso é muito interessante, porque aí depende bastante de qual cirurgia plástica facial a gente está falando. Por exemplo, as cirurgias de otoplastia, que são aquelas cirurgias para as pessoas que têm as orelhas lateralizadas. Na verdade, a gente tem muitas crianças para fazer esse tipo de cirurgia, porque as crianças pequenas já começam a se incomodar com isso, elas passam a ser vítimas de brincadeiras, o bullying dos colegas, e é perfeitamente possível realizar a cirurgia nessa idade, porque logo de 6, 7 anos, a nossa orelha já atinge 95% da formação que ela vai ter na vida adulta. Então dá para operar nessa idade. Então, para a cirurgia de otoplastia, a gente opera principalmente crianças. Os adultos que nós operamos são aqueles que passam batido na faixa etária pediátrica. Para a cirurgia de rinoplastia, por exemplo, uma faixa etária, assim, a gente só opera nariz a partir do final da fase do crescimento, a partir dos 18, 19 anos, né? E aí, talvez essa faixa etária, entre 18 e talvez 40 anos, ainda adultos jovens, é que seja a maior procura pela cirurgia de rinoplastia. E após essa idade, né, numa faixa etária um pouco mais elevada, a partir dos 45, 50, 60 anos, as pessoas começam a ter problemas de excesso de pele nas pálpebras, de bolsa de gordura embaixo dos olhos, a pele fica muito flácida e caída, o pescoço tem uma papada, e aí começam as outras cirurgias, a demanda pelas outras cirurgias, né, que são os liftings faciais, de pescoço, as blefaroplastias inferiores e superiores, e as frontoplastias e os liftings supercílio, com idade um pouco mais avançada. Então depende de qual cirurgia a gente está falando. Então tem demanda para todas as idades, sinceramente. Assim, para a questão das rugas dinâmicas, né? Para a questão das rugas dinâmicas, tem um método muito bom, não invasivo, que é a aplicação de Botox. Né? Sim. Quando você aplica a toxina botulínica, você não vai mais formar essas rugas que estão incomodando. E quando a pessoa já tem mais rugas ainda e o Botox não está sendo suficiente, além de ser um efeito transitório, pode fazer uma cirurgia também chamada frontoplastia, né? Para esticar a pele do superior da face, um lifting frontal, uma frontoplastia. E cirurgia para isso também. Mas aí, assim, a reposição é o tempo que tem de replicar, assim, tem que tentar sempre um... É porque, assim, o Botox, ou a toxina botulínica, basicamente é uma substância que promove uma paralisia na musculatura da face. Então, como a pessoa não está movimentando a face, então não vai formar rugas. E aí não marca a pele. Só que essa substância tem uma durabilidade de mais ou menos 4 a 6 meses. Então, para manter o rejuvenescimento a longo prazo, o ideal é que a pessoa fique aplicando pelo menos 1 ou 2 vezes por ano tem que fazer essa aplicação. E quando ela líquido, verdade, quando ela precisa atingir a camada mais profunda da pele? Assim, sobre o Botox? Sim. Não, na verdade o Botox ele é aplicado nas musculaturas estratégicas. São musculaturas que contribuem para formar as rugas, mas que não vão atrapalhar a expressividade da pessoa. Então, que rugas que incomodam mais a pessoa? É na região frontal, aquele pé de galinha ao redor dos olhos, é aquelas linhas que formam aquele lado do nariz, é aquela cara de zangado que a pessoa tem que formar as rugas verticais que vem no meio.
entre os olhos. Então a gente aplica Botox nessa musculatura para que ela não forme mais bulbos. Agora, assim, se a pessoa já tiver uma flacidez mais avançada, né, e ela quiser rejuvenescer a face como um todo, aí o ideal seria partir para o procedimento cirúrgico, que é chamado de lifting facial. Essa cirurgia, durante muito tempo, ela se baseava somente numa abordagem mais superficial do rosto, que você basicamente descolava a pele e esticava a pele e tirava o excesso. Terminava ficando um resultado bem artificial, entendeu? Notável. E além disso, era um resultado que não tinha tanta durabilidade. Com o tempo ele ia se perdendo. Esses lifts faciais, eles até deixaram de ser realizados durante algum tempo, porque os próprios pacientes deixaram de buscar. Aí o que está acontecendo agora, nesse momento que a gente está vivendo, é que surgiram novas técnicas cirúrgicas em que você faz uma abordagem profunda da face. Você não simplesmente reposiciona somente a pele, mas os próprios ligamentos de sustentação da face e a própria musculatura, ela é reposicionada. Você tira o excesso de pele também, mas é uma abordagem mais profunda e menos superficial. Tanto é que a técnica é chamada de deep plane. E aí, com isso, a gente consegue resultados mais naturais, né? Bem naturais, na verdade. Claro que no início fica um pouco demasiado, tem áreas arroxeadas, mas depois de um tempo você vai conseguir um rejuvenescimento bem natural e um resultado que tem uma durabilidade bem significativa. Basicamente, é como se você voltasse a ter o rosto que você tinha cerca de 10 ou 15 anos atrás. E basicamente, as estruturas que caíram, elas vão ser reposicionadas numa posição superior. E aí, por isso que os lifts renasceram, né? Hoje em dia, é uma cirurgia muito buscada, voltou a ficar, assim, a ter uma grande demanda por cirurgia de lift faciais a partir dessa nova técnica chamada Deep Plane. As pessoas que têm mais idade, eu tenho um exemplo, claro, da minha sogra, ela tem aquelas bolsas de bacia quente lá, como é que faz? Remove, puxando para juntar o leite, como é que faz? Esse reposicionamento, não somente da pele, mas das estruturas profundas faciais, como músculos e ligamentos, sim, a gente faz uma tração inclinando para cima, né, para tracionar aqui para a região da orelha. Mas com relação às bolsas embaixo dos olhos, a gente faz uma incisão mesmo subciliar abaixo do olho, descola a pele e retira o excesso de gordura, porque com o tempo a gordura vai sobrando aqui na região do olhar e dá um aspecto de cansado, de envelhecido. Você faz a cirurgia para tirar esse excesso de gordura, depois coloca a pele novamente no lugar, aquelas bolsas já vão literalmente desaparecer. Ela disse que é chá, chega lá, minha sogra, deixa de chá nas minhas bolinhas, que conversa. Doutor, e por cirurgia de operação, assim, curto prazo, assim, ele faz completo, Sim. Não, aí assim, a gente está falando de cirurgia plástica, facial, assim, a face é uma das áreas mais nobres do nosso rosto, né? Ela que está a nossa identidade, literalmente as pessoas nos conhecem pelo rosto, onde estão as nossas emoções, as nossas expressões. Eu costumo dizer que em cirurgia plástica facial, às vezes 1 milímetro faz diferença. Então é muito importante os cuidados pós-cirúrgicos. E aí hoje em dia a gente usa vários instrumentos para que esse pós-operatório seja o mais adequado possível, né? Hoje em dia tem uma tecnologia que é chamada de oxigenoterapia hiperbárica, né? No pós-operatório, a gente costuma orientar o paciente a procurar clínicas em que você vai ficar lá fazendo sessões 1 hora por dia, que você vai respirar um oxigênio que tem uma concentração maior do que essa do oxigênio atmosférico. Isso melhora a oxigenação dos tecidos e melhora a cicatrização. Você tem fatores de crescimento que são extraídos até do próprio sangue do paciente, trabalhados durante a cirurgia. Eles podem ser injetados nos locais da cicatriz após a cirurgia para conseguir uma melhor cicatrização. Então, todas essas tecnologias estão disponíveis ali no melhor resultado. Depois, o operatório de face geralmente não é doloroso. Depende da cirurgia que a gente está tratando, nariz, olho, face, orelha. Em geral, não dói. E você tem um edema, um inchaço, e áreas arroxeadas por conta da equimose do sangramento, né? Isso é que vai incomodar o paciente. Então eu costumo dizer que a pessoa ficou feia ali alguns dias para depois é que ela vai ficar bonita. Então primeiro ela fica feia para depois ficar bonita. E o tempo de reparação varia de paciente para paciente, mas em geral 2 semanas já dá para perceber bastante as mudanças em relação ao que tinha antes. O edema já vai ter regredido, as áreas arroxeadas já vão ter desaparecido, já vai estar bem perceptível a mudança em relação ao que havia antes. E outra característica vai estar melhor ainda mais com o tempo. Então, com 1 mês vai estar melhor do que com 15 dias, com 2 meses melhor do que com 1 mês, com 3 meses melhor do que com 2. Essa é a evolução natural. Do nariz, muitas vezes, é muita estética, é sabe? Tem o nariz que, né, dificulta uma respiração, uma levantada, melhor, né? Sim, a moderna cirurgia de rinoplastia, ela não tem uma preocupação apenas estética.
eu tenho uma preocupação também funcional. A pessoa não vai ficar satisfeita se ela estiver com um nariz que agrade aos olhos, mas que não tenha funcionalidade, que ela não esteja respirando bem. Então, essa dupla preocupação, ela está presente em toda e qualquer rinoplastia moderna. A gente tem que se preocupar com a estética nasal, né, com conseguir um nariz mais bonito, mas o nariz também tem que ter uma funcionalidade. Tem que tanto melhorar ou incrementar a função respiratória. A pessoa tem que estar respirando bem no final da cirurgia. E é quando a pessoa chega com uma foto, ela quer fazer a cirurgia, quer ficar parecendo um ator X. Se o rosto da pessoa não dá qualquer que seja rapaz, dá certo. É importante. Eu costumo dizer que a beleza tem um aspecto subjetivo. Sim. Às vezes uma característica que para você é bonita, para outra pessoa não é. A gente tem um senso estético que varia de pessoa para pessoa. Então eu digo até que é importante o paciente nos dar uma noção do gosto dele. Que tipo de nariz que ele acha mais bonito, qual a característica que ele almeja. Pode trazer até fotos para mostrar para a gente. Mas a gente sempre diz que a gente não vai conseguir transpor o nariz de uma pessoa em outra. Isso não é possível. Mas a gente pode sim direcionar o nosso trabalho para tentar atingir aquele objetivo que a pessoa está tendo. O objetivo da cirurgia plástica facial não é mudar a sua identidade, nem transpor o rosto de uma pessoa que você acha bonito no seu. O objetivo é trabalhar melhor as suas próprias características para fazer aparecer a beleza que já existe em você. Basicamente é isso. Com o avanço da tecnologia, o que assim, o que tem de novo que possa alavancar o trabalho da cirurgia plástica? O que tem de mais moderno, eu até já falei na fala anterior, que é essa questão da oxigenoterapia hiperbárica, né, porque isso vai permitir uma melhor oxigenação dos tecidos, vascularização, a cicatrização fica muito melhor no pós-operatório. A utilização de fatores de fibrina rica em plaquetas, esse é o nome técnico. Mas basicamente, para as pessoas entenderem, são fatores de crescimento que facilitam também a proliferação tecidual, de vasos, a cicatrização, que são aplicados no final das cirurgias plásticas faciais também. É muito importante também a pessoa fazer drenagem linfáticas faciais. Existem tratamentos com lasers que são chamados de fotobioestimulações, que podem ser feitos tanto com lasers quanto LED no pós-operatório. Então, todas essas tecnologias são avanços que estão chegando e que ajudam na recuperação. E a gente espera que mais avanços cheguem ainda. Né? Vou até te trazer que esse é bem novidade. Eu vi recentemente em São Paulo, né? Não vi aqui ninguém fazer ainda, mas é tirar também. Eles fazem uma punção da medula óssea, né? Na região aqui do osso pélvico, né? Para aspirar parte de células pluripotentes da medula óssea, para também ser injetada no final da cirurgia para melhorar a cicatrização. Quais os maiores cuidados que tem que ter para não ter um erro assim, que acontece, né? Para assim, não ter uma reparação depois, porque a pessoa busca uma cirurgia para uma boa satisfação. Se não sai como combinado. E medicina não é como você ir numa loja em que você vai comprar um produto e que aquele produto já está pronto e acabado, você vai levar para sua casa e você vai ter lá exatamente igual que você comprou. O procedimento cirúrgico, ele é mais um processo, né? E eu te diria que 95% das pessoas têm excelentes resultados quando a cirurgia é bem realizada. Vai ter algumas pessoas que não vão ter um bom resultado por fatores que estão alheios ao controle do médico, do paciente, como o processo de cicatrização individual de cada um, a ocorrência de alguma complicação, como um processo infeccioso que atrapalha um pouco o resultado. Então a regra é tudo dar certo. Tem problema e necessidade de reabordagem é a exceção. Talvez os índices de reabordagem estejam em torno de 5 a 10%. Eles são a exceção, mas não quer dizer que eles não possam acontecer. Eles podem acontecer um percentual pequeno de casos. Entendeu? Agora, usando a chance da pessoa ter essas reabordagens, ela aumenta muito quando ela procura procedimentos que não são adequados, ou então com profissionais que não têm formação para aquilo ali, né? Como tem muita demanda hoje pela estética, por uma questão até de mercado, também tem muita oferta de tratamento para melhorar a estética. Nem todos eles são os mais adequados. Então a gente se depara na nossa prática médica, sei lá, com procedimentos cirúrgicos, por exemplo, que foram realizados às vezes até no próprio consultório, e não no ambiente cirúrgico, entendeu? Ou que foram realizados por profissionais não médicos, né? Procedimentos que só podem ser realizados por médicos, mas até profissionais não médicos também fazem esses procedimentos, fora de um centro cirúrgico, sem o acompanhamento de um anestesista. A gente se depara com isso. E nesses casos, provavelmente, assim, a chance de você ter que fazer uma reabordagem é bem maior, digamos assim. São níveis bem maiores. E a gente até pega esse nosso consultor. Com um grande dissabor, que você operar a pessoa pela primeira vez, né,
é bem mais fácil do que você operar uma pessoa a segunda vez. A gente chama, existe até um nome técnico para isso. A pessoa vai fazer uma rinoplastia a primeira vez, uma rinoplastia primária. A pessoa vai fazer uma rinoplastia, que o nariz já foi mexido, já foi manipulado, já foi colocado fio, já foi colocado pila, é uma rinoplastia secundária. Tecnicamente é mais difícil, com maior chance de complicação, e até mesmo fica mais oneroso para o paciente, porque também é mais caro, né? Corrigir o problema. Então é importante, quando você for procurar fazer cirurgias plásticas faciais, realmente realizar em ambientes cirúrgicos, né? Pode ser até em clínicas que tenham centro cirúrgico, mas tem que ser em ambiente cirúrgico, com participação de anestesista, com a participação de médico, em locais apropriados, né? E com profissionais que tenham experiência e bagagem na área. Esse é o recado que eu gosto de dar, que eu queria deixar. Como é feita a avaliação clínica antes da cirurgia, quais os cuidados? Nem todo mundo pode, às vezes tem alguma patologia que pode ver a cirurgia? Sim, a gente sempre procura avaliar o estado de saúde do paciente, né? Não é que a pessoa que tem alguma condição patológica não possa operar, mas aquela condição patológica tem que estar bem controlada. A gente tem que entrar em contato com os médicos que acompanham aquele paciente para se certificar que eles autorizam e que o paciente tem condição de fazer a cirurgia. Vou falar aqui, por exemplo, de algumas doenças comuns. Hipertensão arterial sistêmica, diabetes, que são doenças crônicas, até mesmo algumas doenças autoimunes. Se essas doenças estiverem descompensadas, a pessoa tem um pico hipertensivo, um diabetes, aí não dá para operar. Mas se essas doenças estiverem controladas, o paciente fazendo um acompanhamento adequado com o seu médico, e o médico liberando, a gente consegue operar sim com bons resultados. Já tive vários pacientes com essas condições, hipertensão, diabetes, problemas tiroidianos, doenças autoimunes, a gente operou e com muito bons resultados. Mas apenas tem que ter esse controle clínico prévio em relação à cirurgia. E a gente procura se certificar de que a pessoa realmente está em condições cirúrgicas através de exames complementares que são pedidos e pareceres que são solicitados aos profissionais de outras áreas, médicos de outras áreas. Visto que o senhor tem vasta experiência, o que mais lhe motiva? Qual é o procedimento que o senhor sai de casa? Assim, hoje eu vou realizar um dia incrível. Qual é o procedimento dentro da parte que o senhor vai fazer? Dentro de todas as... Assim, eu basicamente trabalho com plástica facial. Assim, eu teria até dificuldade de te dizer entre os procedimentos quais que realmente dá mais prazer. Porque esses aí que eu mencionei, realmente eu estou falando com todos, né? Autoplastia, rinoplastia, lifting facial, pescoço, pálpebra, olhos, blefaroplastia. Enfim, eu vou te dizer o que a gente mais gosta mesmo, não é nem uma cirurgia específica em si. O que a gente mais gosta mesmo, aí eu acho que não sou eu, é todos os médicos praticamente que eles mais gostam. É quando a pessoa procura você com alguma dificuldade ou com algum problema, e você consegue resolver e o paciente fica satisfeito. Bom, isso aí é o que motiva a pessoa a ir trabalhar. Assim, isso é a melhor satisfação que tem essa. É a coisa que você mais gosta. Eu estou falando em cirurgia plástica, mas vai para qualquer condição. Eu imagino que o cardiologista também, que atende um paciente com problema cardíaco, consegue resolver o problema, o paciente fica saudável, ele também vai ficar muito satisfeito, assim, o que vai motivar ele vai dar prazer a ele em realizar o trabalho que ele realiza. E de forma... essa satisfação do paciente, você melhorar a vida de alguém, né? De forma muito positiva, o trabalho mexe com o sonho, né? Sim. Né? Que esse sonho você repetir, viu uma indicação de outra pessoa, procura o doutor S e não, cara. Isso sim. É valioso, né? Com certeza. A gente fica muito feliz quando a gente recebe paciente que foi indicado por alguém que já trabalhou, que já operou com a gente. Porque aí são duas pessoas satisfeitas. Aqui operou, né? E está indicando um que ainda vai operar e que a gente também vai trabalhar para que ela também fique satisfeita. Como é que o senhor vê longevidade daqui a uns 10, 5 anos? A crescência que o mundo está sendo se globalizado, mudando e trazendo de nova tecnologia. O que está por vir para modificar e trazer mais a prática, mais encurtar o caminho das pessoas? Eu acredito que, como as pessoas estão vivendo cada vez mais, né, eu acho que a busca por esse tipo de procedimento ela tende a aumentar. Né? Acho que vem muita novidade por aí, né? O mundo está em constante evolução tecnológica. Assim, acho que muita coisa vai ajudar ainda mais, tanto melhoria de técnica como de tecnologia do pós-operatório, para melhorar ainda mais a satisfação do paciente e os resultados. De bem moderno mesmo assim que eu possa trazer para vocês, além de vocês que eu já falei, é essa última história que eu falei, né, de você retirar células da própria medula óssea do paciente, né, para aplicar no final da cirurgia, como forma de facilitar a recuperação, a cicatrização, a regeneração tecidual. A gente viu isso agora no dia que esteve em São Paulo,
E pra mim também era a primeira vez que eu tava vendo, né? E só vi fazerem lá. Acho que em breve vai estar chegando aqui em Teresina também. Tipo assim, quando esse retorno, assim, a gente vê que o médico, como se professor lá, qualquer, quando assim, vê aquele retorno, a pessoa procura, fala numa praia e encontra uma pessoa, doutor, foi incrível, que eu tô aqui, aí vê esse retorno. É muito bom também, já aconteceu isso, né? A gente tá em algum restaurante, no shopping, né? E ser abordado por algum paciente que já operou com a gente, que teve um bom resultado. É muito gratificante, né? É o que motiva o nosso trabalho. Como é que está o mercado? O mercado procura quem vai ingressar, diga assim, que buscar adentrar na área de cirurgia plástica facial. Quem está formando, saindo da curso acadêmico agora e quem ingressar na cirurgia plástica. Eu acho que uma coisa que eu gosto muito de dizer para quem está terminando medicina, para quem pretende nessa área, é que duas coisas são importantes. E se você seguir essas duas coisas, você vai ter espaço. Não tem que pensar muito nos outros, tem que pensar nessas duas coisas, que é o quê? A primeira coisa é você realmente se enveredar para uma área que você realmente goste, que você tenha paixão. Que você faça aquilo por prazer e não que seja um peso para você fazer aquilo ali. E, naturalmente, vem a segunda coisa que vai acontecer de forma natural. Se for uma coisa que você realmente gostar de verdade, vai acontecer de forma natural. E você realmente se dedicar, você se aprofundar, você procurar investir na sua formação, fazer cursos, ganhar experiência, acompanhar inicialmente pessoas mais experientes que você. Foi isso que eu fiz também. Fazer cursos, fazer pós-graduações, né? Ganhar experiência naquilo ali. Se você tiver essas duas características, prepara, gostar daquilo que você faz, o seu grau de ter sucesso vai ser próximo de 100%, independentemente das outras pessoas. Esse é o recado que eu vou te dar. Para nós finalizar, sonho e conquista. O que é a medicina do senhor? Onde ele já levou? Faria esse caminho tudo de novo? Seguir essa trajetória do senhor? Mas com certeza sim, entendeu? A medicina também tem os seus sabores, né? A gente abre muito nosso da conversa com a família, né? Tira muito nosso tempo de casa, você tem que ter muita dedicação. Tem alguns casos que não saem como você espera. Felizmente, se é exceção, isso acontece, você tem que lidar com esse tabu. Tem casos cirúrgicos que são mais complexos, que dão trabalho, você se estressa ali para resolver. Então, como toda área na vida tem os seus sabores, mas ela é muito gratificante. Principalmente quando você tem essa resposta de ter melhorado a vida de uma pessoa que lhe procurou. Imagina você trabalhar com uma coisa que você está melhorando as pessoas, né? Então é muito bacana. E sim, eu realmente encontrei isso na medicina. Não consigo imaginar fazer outra coisa, não. Eu gosto de fazer realmente o que eu faço. Eu não pretendo largar, não pretendo aposentar, não tenho esse pensamento, não. Talvez diminua o ritmo de trabalho no futuro, mas eu vou continuar trabalhando com isso. Muitíssimo obrigado. Tinha muita gente esperando, nossos seguidores, nesse momento, que entendeu? E até que enfim deu certo, né? Que é a vida ocupada, digital, a gente tentou trazer outras vezes, não foi possível. Você tirar sua pessoa do tempo e vir prestigiar o programa e dar essa informação com bastante precisão. Isso é a marca do programa Tarde Diário. Nós estamos hoje levando conteúdo aqui, isso aí não para mim, que está levando conteúdo para o Brasil, mas os 5 continentes pelo mundo afora pelo Instagram. É a visão de nós, que tem conhecimento do senhor, que veio para alimentar o programa Tarde Diário, levar conteúdo do mundo afora. Gratidão. E a gente ficaria sempre com um presentinho. Seu, feito, projetado pelo nosso parceiro, PFG Papel de Copa. Agradeceu. Tá bom, obrigado. Foi incrível. Pessoal, eu queria agradecer aí, viu? Mas seus contatos, alguém queria fazer. Queria agradecer pelo convite, viu? Fiquei assim, lisonjeado. Muito obrigado aí também pelo presente. Inclusive, personalizado aqui com o nosso nome, né? Vou usar essa canequinha aqui no consultório. Então, obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade de falar um pouco do nosso trabalho e também de esclarecer a população. Acho que o importante é isso, né? Tirar as dúvidas, esclarecer. Se alguém quiser mandar perguntas, passar para a produção e a produção quiser passar para que a gente responda, a gente está disponível, entendeu? E a gente exerce nosso trabalho aqui mesmo em Teresina. Nós atendemos ali do Shopping Riverside, na Clínica Excelência Torrindo, e a gente está lá todos os dias para atender quem nos procurar. Vai passar o telefone de alguém, se for possível, alguém quiser. O telefone da clínica é 3230.000. Né? Quem quiser nos procurar é só entrar em contato. Isso é tanto o telefone de ligação como pelo WhatsApp. A gente está disponível para atender da melhor maneira possível. E agradecer mais uma vez pelo convite, viu? Foi muito prazer. Muitíssimo obrigado, sucesso, essa trajetória. Ficando muito gratidão por tirar esse tempo dessa tarde, do sábado. Passa um pouquinho com a gente. No ar, a alegria que contagia. Programa Tarde Diário, informação todo dia. Com Braga, oficial direto pra você. É conteúdo de verdade pra se entreter.